título do estudo de hoje é o uso de cobertura verde leve ou telhados verdes na gestão de recursos hídricos nas áreas urbanas, nas cidades. Você está no canal Hidros Meio Ambiente, eu sou o professor Ricardo. Neste vídeo nós falaremos a respeito de aplicações que incluem, entre muitas outras, o controle de fluxos de escoamento de águas de chuva durante os episódios de precipitação nas cidades. O controle do escoamento beneficia que nós não tenhamos enchentes e inundações nas áreas urbanas. E eu escrevi um livro no qual eu desenvolvo uma análise de 3 tipos de cobertura verde leve, e mais outros 2 tipos de cobertura, e comparando as mesmas em relação à eficiência de retenção do escoamento das águas de chuva nas áreas urbanas. O uso dessa tecnologia verde envolve não somente a retenção do escoamento das águas das chuvas para evitar inundações e enchentes nas áreas urbanas, mas existem inúmeros benefícios, inclusive o controle térmico das edificações, com o uso dessa importante tecnologia. Acompanhe então este estudo a seguir. O uso de cobertura verde leve, ou CVL, ou ainda telhado verde, na gestão urbana de recursos hídricos. Este é o estudo que nós faremos hoje. Em relação à gestão descentralizada de recursos hídricos, esta gestão constitui um dos pilares sobre os quais se fundamenta o arcabouço legal da política brasileira de recursos hídricos. A partir disso, um enfoque exploratório sobre aspectos que dizem respeito ao controle de poluição, e especialmente nas áreas urbanas, sob uma perspectiva descentralizadora, pode vir a se constituir em uma alternativa ou em uma estratégia alternativa do ponto de vista socioambiental. É isso que nós vemos a partir do lançamento da Política Nacional de Recursos Hídricos em 1997. A Política Nacional de Recursos Hídricos ela aborda o controle de poluição sob uma perspectiva descentralizadora. O que é a perspectiva descentralizadora? É quando nós deixamos de utilizar, de abordar o saneamento, a gestão dos recursos hídricos sob uma perspectiva centralizadora, quando nós temos grandes obras e gestão em grande escala, e nós então partimos, por exemplo, para uma escala menor, como na escala de lote. A Política Nacional de Recursos Hídricos já abordava e já previa que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários que estão vivendo, que residem nas bacias hidrográficas urbanas em especial, e também das comunidades como um todo. Esse enfoque, então, desenvolvido pela Política Nacional de Recursos Hídricos, pode visar medidas que são chamadas medidas descentralizadoras na escala de lote domiciliar urbano, de uma escala bem menor para uma escala maior, que normalmente nós utilizamos esta abordagem para a escala maior, na escala maior. Também a Lei do Saneamento, ou a Lei número 11.445 de 2007, estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico e em algum dos seus artigos que nós vamos passar a comentar e também alguns incisos. No artigo 2º, primeiramente, ela prevê a disponibilidade em todas as áreas urbanas, nas cidades, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais que sejam adequados para a saúde pública e também para a segurança da vida e ainda para o patrimônio público e privado, ou para a segurança desse patrimônio público e também do patrimônio privado. Isso aqui consta no inciso 4. Já o inciso 5 prevê a adoção de métodos, técnicas e processos que considerem peculiaridades locais e regionais. E é isso que nós vamos ver, inclusive, neste estudo, quando nós vamos falar a respeito de telhado verde. Prevê ainda, no inciso 7, a eficiência e sustentabilidade econômica. Prevê o uso de tecnologias apropriadas que considerem a capacidade de pagamento de usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas, no seu inciso 8º. E no inciso 12º, prevê a integração das infraestruturas e serviços de saneamento básico
com uma gestão eficiente dos recursos hídricos. Ambas as leis, tanto a lei mais antiga e mais abrangente, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos de 97, assim como a Lei 11.445, que foi lançada 10 anos depois, em 2007, ensejam soluções que sejam voltadas para a racionalização do uso da água, para a segurança do usuário, para a diminuição de impactos sobre as bacias hidrográficas urbanas e para a eliminação de fontes de poluição difusa que constituem, segundo o autor Weeks, em cerca de metade da carga contaminante nos córregos que atravessam as áreas urbanas. Para tanto, nós vamos então abordar esta solução ou esta tecnologia, que é a cobertura verde leve, ou CVL, ou também mais conhecida como telhado verde. E é o que nós vemos aqui nestas imagens de uma cobertura verde leve que foi construída em um laboratório de apoio ao ensino de graduação número 1, no campus da USP, da Universidade de São Paulo, em São Carlos, no centro desta cidade, a cidade de São Carlos. As coberturas verde leve, ou CVLs, apresentam uma estrutura. Em primeiro lugar, nós vemos aqui uma cobertura de grama esmeralda, que é plantada sobre terra vegetal, sobre um substrato de terra vegetal, e este substrato de terra vegetal é depositado sobre um gel composto que, por sua vez, recebe sob o mesmo uma proteção de impermeabilizantes sintéticos, e tudo isso, toda essa estrutura é depositada sobre uma laje de construção regular, comum, como nós temos nas construções urbanas brasileiras. Isso aqui então é uma representação esquemática da cobertura verde leve, ou de um tipo de cobertura verde leve que nós temos em áreas urbanas brasileiras, cidades brasileiras como a cidade de São Carlos. É que nós vemos um outro detalhe que mostra aqui que a grama é grama amendoim, ou chamada de grama amendoim, com o seu substrato. Nós não colocamos aqui porque a terra vegetal é o substrato que suporta, que recebe esta grama, uma geomanta McDrain 2L, que é o gel composto que nós vemos nessa outra figura, e o impermeabilizante e a laje também, como nós vemos na figura anterior. Basicamente são as mesmas figuras, só que nós detalhamos um pouco em relação a alguns componentes da estrutura, da representação esquemática de uma cobertura verde leve que foi construída sobre o telhado, sobre o teto de um laboratório no campus da USP em São Carlos. E aqui nós vemos mais um detalhe, desta vez de uma outra edificação, em que foi montada uma cobertura verde leve. Nós vemos aqui, durante o seu processo de instalação, as placas de grama que são colocadas então sobre uma geomanta, e tudo isso então favorecendo a proteção dessa laje. E aqui nós vemos inclusive tubos de PVC como elementos de escoamento da água que vai ser drenada, que é a água da chuva que vai ser drenada através dessa cobertura verde leve. Isso aqui então é um detalhe durante o seu processo de instalação, de construção, e aqui a mesma pronta, um pequeno gramado, por assim dizer, que é instalado numa área superficial elevada, e nós temos então ela pronta após o seu processo de instalação. Temos inclusive aqui uma caixa d'água, um reservatório que coleta as águas resultantes da passagem da água da chuva, através da drenagem da água da chuva, através da cobertura verde leve nessa edificação. Quais são as vantagens da cobertura ou das coberturas verde leve? São muitas. A primeira delas é a diminuição da poluição e a melhoria da qualidade do ar das cidades. Não só, em certo aspecto, a poluição hídrica, mas a poluição atmosférica. Por quê? Porque a vegetação absorve as substâncias tóxicas e também libera oxigênio na atmosfera urbana. Ela ajuda a cobertura verde leve a combater o efeito de ilhas de calor que se formam principalmente nas grandes cidades, constituindo um aspecto importante de conforto térmico nessas edificações das grandes cidades. Grandes prédios, por exemplo.
e também escolas e também outras edificações, fábricas com grandes áreas de cobertura e que, através da colocação, da instalação das coberturas verde leve, nós temos aspectos incrementados, aspectos de melhoria significativa no conforto térmico, combatendo ilhas de calor nessas edificações. Depois, uma melhoria do isolamento térmico da edificação, fazendo com que haja uma proteção contra as altas temperaturas no verão, principalmente no verão brasileiro, e no inverno ajuda a manter equilibrada a temperatura interna dessas edificações, tanto edificações pequenas como também edificações de médio e de grande porte, favorecendo também da mesma forma o conforto térmico dentro das mesmas. Ainda há uma melhoria do isolamento acústico da edificação. Por quê? Porque a vegetação instalada no topo, nos telhados, absorve e isola ruídos, por exemplo, das ruas, do tráfego dos veículos e assim por diante. Ainda temos uma maior retenção do escoamento das águas das chuvas, pois a vegetação auxilia na drenagem da água da chuva que cai, reduzindo assim a necessidade de escoamento de água e de sistemas de esgoto, e ainda retendo parcialmente a carga poluidora dessas águas. Uma vantagem bastante interessante, aqui temos uma soma de vantagens nesse item 5. Depois, no item 6, conjugado ao item 5, diminui a possibilidade de enchentes, atua no controle das enchentes, porque haverá uma retenção muito maior das águas das chuvas e fazendo com que essa retenção não permita com que a água que drena vá diretamente para os corpos d'água através do escoamento superficial, através do sistema de arroamento, indo diretamente para os cursos d'água superficiais e assim evitando enchentes e inundações. Ajuda então na diminuição da temperatura do ambiente interno, reduz o consumo de energia. Com a diminuição da temperatura, nós podemos diminuir, por exemplo, o uso de aparelhos de ar condicionado no ambiente interno das edificações, reduzindo o consumo de energia e também melhorando a eficiência energética dessas edificações como um todo, devido, em primeiro lugar, à redução da temperatura e diminuindo, então, a necessidade de refrigeração, como falei. Há um aumento também da biodiversidade, porque através dessas coberturas, são atraídos pássaros, são atraídos borboletas, entre outros organismos vivos, que são organismos que vão favorecer um aumento e a conservação da biodiversidade, mesmo nas áreas urbanas. E, por fim, embeleza as edificações e as cidades como um todo. Algumas desvantagens, aqui eu coloquei vantagem, mas são desvantagens. Em primeiro lugar, a manutenção. Mas, na verdade, é muito relativo, por isso eu coloquei aqui ponto de interrogação. Porque nós temos, de qualquer maneira, fazer uma manutenção numa edificação com o passar dos anos. Por exemplo, nesta casinha, por exemplo, nesse laboratório. De qualquer maneira, você vai ter que fazer uma manutenção. Então, faz parte do processo de manutenção de uma edificação ao longo dos anos. Outra aparente desvantagem é o investimento inicial. O investimento inicial pode ser uma desvantagem? Pode. Mas quando nós consideramos que quando vamos construir uma edificação do zero, uma nova edificação, nós podemos embutir e diluir esse custo ao longo de toda essa construção e ao longo dos anos, quando nós então resolvemos implantar uma medida como essa, uma tecnologia como essa, que é a cobertura verde leve, assim como também outras tecnologias, como sistemas de aproveitamento de águas pluviais, entre outras. Restrições estruturais podem ocorrer e também a necessidade de mão de obra especializada para a manutenção dessas coberturas verde leves. Também são desvantagens relativas. Neste trabalho que nós temos descrito no livro de minha autoria, Uso e Gestão Eficiente da Água em Edificações, Aproveitamento Pluvial e Reuso de Águas Residuais, Pesquisas e Suas Aplicações, lançado pela editora Rima em 2018, nós analisamos 3 tipos de coberturas diferentes e entre os itens que analisamos,
está a questão da qualidade, da quantidade e da drenagem das águas pluviais nas edificações em escala de lote ou em edificações maiores, também como fábricas e escolas, como já mencionei. Analisamos nesse trabalho, nesse livro, telhado de zinco, um telhado de telhas constituídas a partir de embalagens de leite longa-vida, Tetra Pak, no caso, prensadas e então transformadas em telhas onduladas, e também analisamos cobertura verde leve. Nós comparamos esses 3 tipos de cobertura neste trabalho descrito no livro Uso e Gestão Eficiente da Água em Edificações, Aproveitamento Pluvial e Reuso de Águas Residuais, Pesquisas e suas aplicações. Neste livro, nós descrevemos esta edificação em que nós temos algumas tecnologias implantadas, tecnologias verdes. Por exemplo, um reservatório de água de chuva, que foi implantado numa fase posterior, e primeiramente o telhado verde e fossa séptica biodigestora, além de trincheira de infiltração. Todas essas tecnologias são tecnologias chamadas tecnologias verdes. Isto aqui foi implantado num lote experimental periurbano, ou seja, nos arredores da cidade de São Carlos, com uma área de aproximadamente 500 metros quadrados. Nós vemos aqui uma grande área ajardinada, as edificações existentes na época e as edificações futuras, um depósito, uma instalação de gás de cozinha e essas medidas ou tecnologias verdes, o reservatório de água de chuva, a fossa séptica biodigestora para reuso e aplicação da água do esgoto tratado na escala de lote domiciliar, na própria edificação, por exemplo, nessa área ajardinada, o telhado verde ou cobertura verde leve que foi instalada sobre a fossa séptica biodigestora, como nós veremos no detalhe à frente, e também trincheira de infiltração. Exatamente este detalhe nós vemos aqui, o telhado verde, e aqui nesse telhado verde, aqui um outro detalhe, nós temos aqui a fossa séptica biodigestora. Esses detalhes são detalhes construtivos do telhado verde que foi posicionado então sobre essa fossa séptica biodigestora. O efluente dessa fossa séptica biodigestora, ou seja, o efluente do esgoto tratado, que era recolhido na edificação e tratado na fossa séptica biodigestora, o efluente final ele era direcionado para a irrigação desta cobertura verde leve. E aqui foram produzidos inclusive tomates que foram irrigados e que não apresentaram nem coliformes e nenhum outro tipo de contaminante prejudicial à saúde humana com o uso desse esgoto sanitário tratado e irrigado nesta cobertura verde leve. O livro, então, as referências bibliográficas contêm este livro de 2018, um livro que eu lancei, e também este site Sustentar Aqui constitui então as referências bibliográficas deste estudo que nós desenvolvemos hoje. Eu convido então, mais uma vez, a que você permaneça conosco no canal, que você curta, que você compartilhe, que você interaja, que você se inscreva principalmente. Você se inscrevendo, você vai receber notificações a respeito dos próximos vídeos. Eu agradeço a sua presença aqui conosco e aguardo a sua presença em um próximo vídeo. Muito obrigado.